Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje para a nossa nona aula da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, que está falando sobre isto, até os confins da terra. Estamos aqui falando sobre missões, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a lição número 9, ela hoje vai falar sobre o sustento do missionário. Ela vai falar sobre o sustento do missionário e nós acreditamos que este seja o último assunto sobre esse auxílio, esse socorro aos missionários. Meus amados, a semana que vem nós falaremos sobre a janela 1040. Poucas pessoas conhecem esse assunto, é um assunto muito interessante. Então eu peço àqueles que nos assistem aí que deem uma atenção especial para a próxima aula também. É um assunto muito importante, poucas pessoas estão relacionadas a ele. Mas já dando início, para que não se torne uma aula muito longa, dando início à nossa aula de hoje, meus amados, nós precisamos entender que nós já aprendemos fartamente que a ajuda oferecida por qualquer pessoa, independente de quem esta pessoa seja para obras relacionadas ao reino de Deus, devem ser feitas por amor e voluntariedade. Nós temos falado muito sobre isso nessas 3 últimas aulas que nós tivemos. Ou seja, ela tem que ser oferecida sem barganha, sem o intuito de troca, sem a intenção de buscar com isto o que quer que seja para que você venha a se beneficiar. Vocês se lembram de Ananias e Zafira? Nós já tivemos aula sobre isso, já estudamos a respeito lá em Atos 5, de 3 a 4, onde eles mentiram para Deus quanto à venda de seu imóvel. Eles queriam ali se fazer iguais aos outros que estavam doando em amor, mas eles fizeram isso com desamor no coração, eles mentiram para Deus, eles doaram em mentira, e isto foi para a sua própria perdição. Eu acredito que vocês se lembram deste assunto que nós tocamos em uma aula anterior. Em contraposição a isso, meus amados, um contraposto a isso, nós podemos perceber lá em Lucas 21, versículo 2 a 4. Lucas 21, de 2 a 4, fala sobre Jesus observando aquela viúva que ele vê ali depositando 2 pequenas moedas no local próprio onde estavam sendo feito o recolhimento das ofertas ali. Ele alertou que ela havia dado mais do que todos os outros. Por quê? Porque eles estavam ofertando e dando daquilo que sobrava. Mas ela não, ela deu o que ela tinha em sua pobreza, ela deu tudo o que ela tinha em sua pobreza. O que ela tinha era para o sustento dela, ela foi ali e ofertou. Então é desta maneira, meus amados, com o coração. Não que ela tivesse que dar tudo o que ela tinha, mas ela ofertou de coração aquilo que ela tinha para se sustentar. E ali nós vemos o reconhecimento de Cristo nesta ação dela. Portanto, meus irmãos, que fique mais uma vez muito claro para todos vocês que não é por constrangimento que nós devemos fazer essas coisas, mas por amor. É por amor que se deve fazer as coisas de Deus. E para que fique bem claro, todas elas, não há possibilidade de você fazer alguma coisa constrangida para Deus, não obstante o que seja que ele venha a se agradar. Você foi constrangido. Um ser humano, ele se agrada do que você faz por ele, independente de você ter feito por gosto ou não. Deus não. Deus, ele quer o seu coração. Ele quer a sua entrega verdadeira e real. Ele quer que você o busque em espírito e em verdade. É desta maneira. Bom, mas o assunto desse trimestre, como eu falei no início, é sobre missões. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E hoje nós estaremos falando especificamente sobre o quê? Sobre o sustento dos missionários que estão no campo, né? Que estão no campo trabalhando. E nós faremos hoje aqui também uma pequena comparação, meus amados, entre a igreja de Filipe e a igreja de Corinto, para que nós possamos assim ter um melhor entendimento da intenção desta aula de hoje. Eu acredito que com isso nós vamos perceber melhor qual é a intenção desta aula. Nós falaremos da importância de investirmos na obra missionária, como vemos até antes mesmo da missão ser dada a nós por Cristo. Nós já vemos ali no texto de Lucas 8,
2 e 3, nós vemos ali que Maria Madalena e Joana, que era mulher de Cusa, né? De Cusa ou Cusá, que ele era procurador ou administrador de Herodes. Elas serviam a Jesus com o quê? Com os seus bens, ou seja, elas o ajudavam financeiramente enquanto ele ia de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho. Era dessa maneira, elas estavam ali apoiando ele de todas as formas. Portanto, meus amados, é de fato um privilégio nós podermos participar do sustento financeiro da obra do Senhor. Porque se nós estamos podendo ajudar, é porque nós não estamos precisando de ajuda. E mesmo assim, Deus vem e nos abençoa, Deus nos traz uma porção dobrada. Meus irmãos, esta é a terceira, não, é a quarta aula que trata do sustento e cuidado com missões e com o missionário e com a sua família. Quando nós nos referimos a um missionário, nós temos que falar sobre a sua família, porque o missionário, às vezes ele vai sozinho, mas muitas vezes ele tem que levar a esposa, tem que levar os filhos, né? Então é este o cuidado que nós temos que ter. Isto se dá pela real necessidade de se fazer o quê? Fazer o reino avançar pela terra. Nós temos que apresentar o reino de Deus. Como nós já vimos, a igreja de Corinto, ela deixou um grande exemplo, meus irmãos, de dons espirituais. Um grande exemplo de dons espirituais. E do conhecimento também das coisas de Deus, não há dúvida com relação a isso. Mas se nós prestarmos bastante atenção no contexto do que nós estamos falando hoje, ela foi muito insensível no sustento do seu missionário. Ela foi muito insensível. E quem era o seu missionário? Paulo. Sendo necessário até a intervenção de outras igrejas para que ele pudesse exercer as suas atividades eclesiásticas ali em Corinto. Paulo ali, além de ensiná-los sobre contribuições que ele estava ensinando, ele acrescenta que aquele que pouco semeia, pouco colhe também. O que pouco semeia, pouco colhe, meus amados. Portanto, semear voluntariamente e de coração para o reino de Deus é investir em Deus. É investir em Deus. 2 Coríntios 9, 6, Gálatas 6, 7, 9, nos esclarece muito. Nós não vamos ficar lendo para que a aula não fique longa, mas está aqui para vocês o texto, basta vocês procurarem e fazerem uma leitura. Paulo deu assim, meus irmãos, o seu testemunho sobre a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, ali como Filipe, Tessalônica, a igreja de Bereia, e ele fez isso com o objetivo de incentivar a igreja de Corinto também a ser desta maneira. A cidade de Corinto, meus amados, era um grande centro financeiro na época. Eles eram conhecidos como fabricantes de velas de navios, fabricantes de vela de barcos. Eles trabalhavam com seda. Isso além de ter dentro dela dois portos, né? Lacaion e Sencreia. Então eles têm esses dois portos. Também era uma cidade bastante próspera, mas com a mão ali mirrada. Eles não auxiliavam nem o próprio pregador, nem o próprio missionário que estava ali atendendo eles. Ele ali, meus irmãos, ele fez um alerta de que, embora as igrejas da Macedônia vivessem em grandes dificuldades, as igrejas que nós já mencionamos aqui, inclusive Filipe, eles deram o exemplo de amor, eles deram um exemplo de interesse no cumprimento da divulgação do reino. Lá em 2 Coríntios 8, de 1 até 9, é extenso, 2 Coríntios 8, de 1 até 9, extenso para nós lermos aqui durante a aula, mas não tão extensos para que vocês possam procurar e estudar a respeito disso e aprender um pouquinho mais. Nós já estudamos nas aulas passadas que o apoio missionário, ou apoio ao missionário, na verdade é um investimento, e que nós devemos apoiar sim em oração, em jejum e também financeiramente o trabalho dessas pessoas que vão para pregar o evangelho. A dependência e a fragilidade deles quando eles estão em campo é muito grande, é muito aumentada, meus irmãos. Aquele socorro
espiritual oferecido pela igreja, o sustento da família, o auxílio que chega para eles é crucial para lhe dar um pouco mais de segurança material e espiritual, que é extremamente necessária para esse trabalho. A nossa contribuição, ela precisa ser metódica, ela precisa ser suficiente, ela precisa ser contínua em todos os aspectos. Não estou falando somente no financeiro, financeiro também. Ela tem que ser metódica, suficiente e contínua. Mas nós precisamos orar, ou precisamos jejuar, nós precisamos fortalecer espiritualmente este missionário, as pessoas que estão cumprindo o ID do Senhor. E é isso exatamente que nós veremos na aula de hoje. É isso que nós estaremos estudando nesta aula. A leitura proposta pela Escola Bíblica Dominical, ela está em Filipenses 4, versículo de 10 a 20. Filipenses 4, versículo de 10 a 20. Não vamos ler, é um tanto quanto extenso, então nós não vamos ler, mas fica registrado aí para que os irmãos possam ler e possam, dentro desse contexto, preparar aulas para as escolas bíblicas das suas igrejas e, se for o caso, também para que possa absorver um pouco mais o conhecimento. O importante é você absorver o conhecimento. Mas vamos lá, eu gostaria de fazer com vocês um comentário sobre o versículo 13 desta leitura, que diz assim, Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui, meus amados, basta ler o versículo anterior que nós entenderemos que Deus ele nos dá força para quê? Para que nós possamos resistir a todos os problemas e lutar contra eles. Filipenses 4,12 deixa claro que ele tanto sabe ser humilhado, como também sabe ser honrado, que tudo e todas as circunstâncias, em tudo e em todas as circunstâncias, ele já tem experiências, tanto na fartura como na fome, e assim, ele sabe ter abundância, sabe ter também passar por escassez. Então, tudo posso naquele que me fortalece, é que Deus dá forças para que nós possamos suportar todas essas tribulações, todos esses problemas, diferente do que muitos pregam por aí, né, que você tem força, tem poder e você pode, você consegue, você ganha, você vai ser vitorioso. O contexto desse texto é esse que eu acabei de passar para os irmãos. Portanto, este tudo posso tem a ver com o poder de Deus nos permitir a passar de uma forma honrada e corajosa por várias situações que outras pessoas que não têm Deus dentro do coração não passariam ou seriam destruídas por esses momentos. E isso não é sinônimo de poder absoluto, não é sinônimo de valentia, meus irmãos, mas sim de aceitação e de reconhecimento da vida como ela é. Como ela é. João 17, 15 e 17, Deus fala claramente, não quero que você, que o Senhor, meu Pai, os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Então, que eu peço que eles sejam santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós temos que nos santificar e entender tudo que nos foi dito, tudo que nos foi dito. Mas isso dá um assunto para a gente conversar bastante, mas não, vamos nos ater à nossa aula de hoje, e eu já quero aqui entrar no primeiro assunto. Neste primeiro assunto, meus amados, nós vamos ver o que? A relação de Paulo com a igreja de Filipos. Este é o primeiro assunto da escola bíblica e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. A igreja de Filipos, ela foi plantada ou fundada, como queiram, por ele na sua segunda viagem missionária. Nós já falamos isso em aulas anteriores. Não havia ali uma sinagoga, e aí ele foi até onde tinha águas ali, porque ali as mulheres ficavam lavando roupa, né? E ele encontrou ali Lídia. Vocês lembram disso? Aí ele pregou para ela aceitou bem a palavra, e ele se iniciou a igreja. Mas voltando ao assunto, porque uma coisa vai trazendo a outra e a gente começa a explanar, então, voltando ao assunto. Paulo, meus amados, ele aceitou a oferta desta igreja quando ele pregava lá em Corinto, porque ela veio como? Ela veio de uma forma voluntária e serviu sim para o seu sustento. Ele vivia ali por fé, meus irmãos. Ele vivia ali por fé. Ali havia ele experimentado de tudo um pouco, como nós já conversamos, como nós já falamos para os irmãos hoje.
Ele aprendeu a contentar-se com a situação, sabendo que, estando em Deus, ele poderia suportar tudo. E isto é diferente de se conformar. Se contentar é diferente de você se conformar, meus amados. Ou seja, conformar seria uma aceitação passiva. Não, eu estou conformado, pode acontecer, eu estou aqui. Seria aceitar de uma maneira passiva qualquer situação. E assim, ele não aceitou, ele não se conformou com isso, mas ele se contentava no Senhor. Por quê? Porque ele ali, através dos seus trabalhos, ele buscava melhorias para essa situação que ele vivia, sem se entristecer. A alegria nossa ela está no Senhor. Né? Essa alegria do Senhor, meus amados, ela deve ser sempre a origem de toda a nossa força. É dessa maneira, por maior que seja a tribulação, nós sabemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas e que muita tribulação que vem sobre nós, ou algumas tribulações que vêm sobre nós, ou qualquer que seja a tribulação que possa vir, pode ser que ela esteja aqui para quê? Para nos preparar mais, para nos dar mais força, para nos deixar em mais condições de atender. Nós vemos claramente que Paulo, quando ele servia lá no Sinédrio, ele tinha uma vida abastada. Abastada, ou seja, ele era possuidor de muitos bens, tinha uma grande fortuna e vivia sem preocupações financeiras nenhuma. Porém, quando ele se tornou seguidor de Jesus, a sua vida mudou radicalmente. A nossa vida também muda radicalmente quando nós passamos a ser seguidores de Cristo. Por quê? Porque quando um homem se torna verdadeiramente um seguidor de Jesus, as suas prioridades passam a ser outras. Não é que você vai se empobrecer, não é que você vai se atrapalhar, não é porque você vai deixar de ser o mesmo homem, não é porque você vai perder a felicidade. A alegria vem do Senhor e ela traz para nós a felicidade que nós necessitamos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso coração não vai ser nunca mais o mesmo. A nossa vida, ela não é a mesma. As suas verdades, meus amados irmãos, as suas verdades, elas se modificam. Servir a Deus, meus amados, é receber dele o poder, é viver no amor, é viver a graça, é viver a comunhão. É desta maneira, meus amados, que é ter uma relação com Deus. Você não precisa deixar de fazer nada do que você fazia, a não ser que essas coisas sejam pecados, sejam coisas erradas. Você não pode conviver com Deus e continuar roubando, furtando, prostituindo. Então você tem que corrigir o que você faz de pecado, mas a sua alegria, a sua relação com as pessoas, o seu amor para com as pessoas, você não vai precisar se afastar de ninguém, você vai precisar entender que você agora é a diferença que eles precisam para poder se chegar a Deus. É desta maneira. Isto também é o ID do Senhor, meus amados irmãos. O segundo tópico desta lição nos leva a entender que, a exemplo da igreja de Filipos, nós temos também não a obrigação, não no sentido de eu sou obrigado, não, mas o privilégio de participar nesta ajuda. Oração, jejum e financeiramente, claro. Nós também temos essa obrigação, esse privilégio, desta maneira. Quando nós falamos assim, ter essa obrigação, é porque nós nos sentimos impelidos a cumprir com aquilo que nós achamos que é necessário para o ID do Senhor. Mas é um privilégio para cada um de nós participarmos disso, dentro de nossas posses, é claro. Entendam dessa maneira, dentro de nossas posses. Nós podemos ajudar no Ministério de Missões, não somente ali, mas também a nossa igreja local, de uma maneira geral, em tudo o que nós pudermos, desde que nós façamos isso com alegria, desde que nós façamos isso com voluntariedade, desde que nós façamos isso com amor, e para isso precisa ter comunhão, para isso precisa ter relacionamento, para isso precisa se conversar, precisa ter comunicação. Nós precisamos nos encontrar conosco mesmo e nos encontrar com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo reunido para poder agir e trabalhar desta maneira, para edificar o reino de Deus aqui nesta terra, desde agora, meus amados, e para todos sempre. Então, certo é,
como eu falei para os irmãos, que é um privilégio para nós podermos orar sinceramente, interceder por eles sinceramente e colaborar financeiramente também para o cumprimento desta ordenança que é o ID do Senhor, que nós, de uma maneira ou outra, também cumprimos a cada momento no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, entre nossos amigos. É desta maneira. Amém? É desta maneira. Neste terceiro tópico do primeiro assunto, nós vemos que quando a igreja ela envia um missionário, ela deve o quê? Se planejar. E isto envolve muitas responsabilidades. Quando você envia um missionário, a responsabilidade é muito grande. Que não é apenas ali com um salário mensal que ele vai receber, não é apenas com uma ajuda financeira que ele vai receber. Isto envolve muito mais, meus irmãos. Além da responsabilidade financeira que a igreja tem com esse missionário, nós temos também a responsabilidade de moradia, a responsabilidade com o transporte. Ele levando a família, nós temos a responsabilidade com a sua esposa, temos a responsabilidade para com a escola dos filhos. Meus irmãos, todos nós conhecemos as dificuldades que nós vivemos aqui, onde nós conhecemos muitas pessoas, onde nós estamos juntos com as pessoas que nós amamos e nós conhecemos. Agora você imagine ter essas dificuldades em um local onde se conhece muito poucas pessoas, onde o socorro, você estando no lugar onde o socorro ele vem de longe. E muitas vezes ele vem e não é suficiente, você vai ter que ficar segurando, pensando muito no que você vai fazer, porque você sabe que não é suficiente para suprir as necessidades do local, as necessidades da sua família, da sua casa. Meus irmãos, é uma responsabilidade enorme que, se não for cumprida, pode comprometer gravemente o trabalho, e não só o trabalho missionário, mas a vida do missionário e da sua família. É desta maneira, meus amados, nós precisamos aprender a enxergar essas coisas. O que precisamos entender é que, abençoando esta causa de todo o nosso coração, Deus vai nos abençoar também com toda a certeza. Ele nos abençoará, sem dúvida nenhuma. Vamos entrar no segundo assunto, para que não seja uma coisa muito longa para os irmãos. E esse assunto vai tratar sobre as responsabilidades da igreja no envio do missionário e as responsabilidades também do missionário com relação à igreja. Nós não vamos nos aprofundar muito, mas nós vamos trazer o básico para os irmãos. Se alguém quiser se aprofundar, basta perguntar, nós responderemos as questões através do WhatsApp, ou através de PDF que nós podemos mandar, que nós preparamos aqui, para que os irmãos sejam atendidos em suas necessidades de informações. Então, meus amados, há necessidade de planejamento no geral. Veja lá em Lucas 14, 28, que diz assim, né? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Este é o texto de Lucas 14, 28. Como nós já falamos, ter uma boa base de conhecimento local e das necessidades do missionário é crucial. E também, meus amados, é bom que haja um contrato com todas as especificações que se fizerem necessárias, com reajustes e adaptações que forem necessárias durante o transcorrer do trabalho, porque hoje aquele valor dá, amanhã pode não dar mais, então há necessidade de que isso seja suprido. Nós precisamos requalificar e fazer novamente uma redistribuição de renda, ver o que é necessário, o que não é, e adaptar o nosso envio de valores para o missionário, para a sua família. Porque, meus amados, falando aqui francamente para vocês, existem igrejas que enviam missionários e os deixam lá, às vezes meio que esquecidos e passando dificuldades. Não é possível. Isso não existe, não deveria existir, mas existe, é claro. Mas não deveria existir. Em certos casos, algumas igrejas cortam a ajuda, deixando-o totalmente desamparado. Cortam, simplesmente, não tem dinheiro para mandar, não manda, aí não se preocupa, porque não é ele que está sofrendo tudo o que o missionário está sofrendo.
quando ao fracasso, o missionário, de repente o missionário foi, mas não conseguiu, ele não teve condições, né? As igrejas, elas simplesmente rompem o contrato. E nós temos que, quando acontece uma coisa dessa, cumprir pelo menos o mínimo, meus amados. Temos que suprir pelo menos o mínimo das necessidades. Nós temos que deixar ele, pelo menos, nas condições em que nós o enviamos. Pelo menos isso, nas condições em que nós enviamos ele, para que ele possa suprir, trazer ele de volta. Se ele quiser permanecer lá, nós precisamos amparar ele ali, para que ele possa ali se estabelecer, até a sua esposa arrumar um trabalho, até ele ajeitar as escolas, dos filhos, até ele começar o seu trabalho. Temos que suprir, nós temos que ter isso tudo em contrato, muito bem preparado, muito bem detalhado, para que não haja erros. Meus amados, tudo tem que ser muito claro e específico, com o máximo de detalhes, como eu já falei para os irmãos. O amparo, no sentido de moradia, no sentido de saúde, de transporte, de vestuário, quando nós fazemos isso e falamos sobre o missionário, não é somente para ele, nós precisamos da família, de amparar a família, porque a família acompanha ele nessa viagem. A não ser que ele vá sozinho, mas ele indo sozinho e tendo uma família aqui, nós temos que levar a família para junto dele. Ou, em pouco tempo, trazê-lo de volta para a sua família. Vamos ver o que nós vamos investir, o que nós vamos fazer, quais as decisões que são tomadas, mas isso tem que ficar muito bem claro. Como nós podemos ver, meus amados, o envio de um missionário implica muitas vezes no envio da família. É lógico que se ele tiver essa família para ir com ele, né? E assim o cuidado e a responsabilidade da igreja é para com todos aqueles que foram, pelo menos até que ele se estabeleça lá e não mais precise da ajuda ou de parte desta ajuda. Isso nós acompanhando para e passo esse envolvimento com missões, nós com certeza saberemos o momento certo disso através de conversas com eles. E assim, meus irmãos, a igreja precisa seguir alguns princípios básicos. O segundo assunto, esses princípios básicos, nós já comentamos com os irmãos, mas nós vamos aqui tentar detalhar um pouquinho mais. Tá? Então, como nós já falamos, eu repito, esse contrato tem que ser minucioso, com o pré-estabelecimento de todos os detalhes das responsabilidades, tanto do missionário quanto da igreja. E nós podemos testar, podemos mostrar para os irmãos, trazer para os irmãos, o texto de Mateus 5,37, que diz que a nossa palavra tem que ser o sim, sim, e o não, não. O que passar disso provém do maligno, meus amados. Então, ou seja, nós precisamos sim do suporte financeiro, ele deve ser sempre organizado e deve suprir toda a carência necessária. Este é um ponto. A igreja deve despertar os seus membros para a contínua colaboração, tornando-a mensal e eficaz. Então a igreja tem que fazer divulgações sobre missões, mostrar o que está sendo feito, fazer palestras sobre o que está sendo feito, estimular as pessoas a essas doações. Não que você seja obrigado, como eu já falei, voluntariamente, mas você tomando conhecimento, sabendo de tudo, você se envolvendo e vendo o resultado daquilo, você vai com certeza se envolver e vai fazer daquilo uma coisa mensal, uma coisa bastante eficaz. Nós temos um terceiro ponto também, que eu já falo muito sobre isso e eu repito aqui, isso deve ser feito de maneira contínua. Sim, todos os meses procuramos fazer, é lógico que há meses que nós não teremos condições, mas isso tem que ser feito com amor, isso tem que ser feito voluntariamente, não buscando através disso uma barganha. Meus amados, lidar com as coisas de Deus tem que ser em amor. 2 Coríntios 9:7 fala bem assim, cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Ou seja, você fazer para poder obter alguma coisa, não. Deus, ele ama a quem dá com alegria. É desta forma. 2 Coríntios 9:7, nós já lemos. E eu repito para os irmãos. Este sustento, meus amados, um outro ponto, ele deve ser mais do que o básico, não é o mínimo indispensável.
Nós sabemos que quem vive e quem convive com o mínimo indispensável vive mal, não vive bem. Ou seja, esse auxílio, esse apoio deve ser amplo. Você não vai enriquecer ninguém, não vai deixar ninguém milionário, não, mas tem que ser amplo, tem que suprir realmente as necessidades do missionário e da sua família. Ou seja, isso tem que ir de uma maneira tal que a real necessidade dele seja satisfeita. Isso deve ser feito de maneira contínua, constante e permanente, para que ele esteja em condições de levar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus com felicidade, com amor. Não que ele vá fazer isso com tristeza e com desgosto. Paulo não fez, mesmo passando pelo que ele passou. Mas o que acontece? Eu acredito que com toda a oração, com todo o jejum que nós fazemos e com nossas ajudas, ele vai se sentir mais, como é que eu vou dizer, mais forte nesta relação. Deus vem sobre ele através do Espírito Santo e nós materialmente levando para ele uma base de sustentabilidade moral, física, para que ele possa ter tranquilidade e pegar a palavra de Deus. Meus irmãos, o versículo 18 de Filipenses, o versículo 18 de Filipenses, meus amados, Paulo ali ele agradece, ele fala, inclusive, que ele está cheio. Filipenses 4, versículo 18 diz assim: recebi tudo e tenho tudo em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me foi enviado da vossa parte, ou seja, de Filipos. Isso chegou como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha, Deus aceita isso como um sacrifício bom, veio de coração, meus amados, veio de boa vontade. É dessa maneira. Entendam que o investimento material resulta, com certeza, em bênçãos espirituais. Eu não tenho dúvida disso e gostaria que você estudasse bastante a respeito dessas coisas para que você também não tenha dúvida no seu coração. Veja, além disso, lá em 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9 e 11, meus amados, que se nós ali ele fala, né? Se nós semeamos coisas espirituais para vocês, nós estamos te preparando para o reino de Deus. Será muito que nós recolhamos de vós alguns bens materiais para nós? Não para nos enriquecer, não para. Porque Paulo mesmo ali já fala, já fica claro no estudo sobre Paulo. Ele era rico, ele tinha tudo, ele abandonou tudo para cumprir a palavra de Deus. Então ele não está recolhendo bens materiais para que ele enriqueça, mas para que ele seja suprido nas suas necessidades. E com isso para que ele possa ajudar também as pessoas. Então, assim nós entendemos, meus amados, que contribuir para a obra missionária é um privilégio muito grande. É um investimento que chega diante de Deus com um cheiro suave. E assim Deus recebe e abençoa quem dá com alegria, com amor, com voluntariedade. Meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ponto. Ponto. É desta maneira. Portanto, meus amados irmãos, missões não podem ser ignoradas por falta de planejamento. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não podem ser ignoradas, não podem ser tratadas de qualquer forma. Tem que existir, sim, um planejamento. O fato é que os missionários e as suas famílias, elas dependem muito da fidelidade dos fiéis, da minha fidelidade, da sua fidelidade, através das nossas orações, das suas orações, através das nossas doações, das suas doações, através dos nossos incentivos, dos seus incentivos. Não é somente pegar ele e mandar, não é só enviar, é apoiar tanto material como espiritualmente, não tenha dúvida disso. Abandonar um missionário no seu campo de batalha, no seu campo de trabalho, é o mesmo que abandonar um soldado no meio de uma guerra. É desta maneira. Sim, infelizmente eu tenho que falar isso para vocês. Abandonar um missionário no campo de batalha é o mesmo que abandonar um soldado na
guerra. Vejam que Paulo, ele se alegra pelos cuidados das igrejas e que estes cuidados renovam as suas forças, como eu acabei de falar para os irmãos também, mesmo sabendo viver em quaisquer circunstâncias, o alívio do bem que se recebe renova forças e aumenta ainda mais, meus amados, o ânimo do ser humano que está lá. Ele é espiritual, mas ele é um ser humano. Ele é carne como nós. E carne, quando eu falo, não é pecado. Eu falo desse corpo aqui, que é o templo do Espírito Santo, e nós temos que cuidar bem dele. Nós não precisamos sofrer nem martirizar esse corpo. Ele é templo do Espírito Santo, ele tem que ser bem cuidado, bem tratado. Paulo ali, ele fala, eu aprendi a passar fome, também aprendi a ter abundância. Ele declara que tudo pode no Deus que o fortalece. Nós também devemos pensar nisso e ser desta maneira. Nós também podemos passar por várias privações, por vários problemas, mas ele nos fortalece para nós podermos resistir a tudo isso e lutar contra tudo isso. Lutar contra tudo isso. Mas ele agradece ali pela associação das igrejas nas suas aflições. Os filipenses, eles foram os únicos a ajudá-lo. Inclusive, estando ele em Tessalônica, a igreja de Filipos supriu ali as suas necessidades. Paulo ali, ele fica feliz com o aumento do creditado a Deus àquela igreja. Então, quando ele recebe os bens, ele se alegra porque ele sabe que Deus vai recompensar a igreja. Por quê? Porque daquilo que eles entregavam havia até sobra daquilo que foi trazido por Epafrodito. Em agradecimento a Deus, em agradecimento a Deus, ele declara que haverá suprimento de Deus, veja bem, em tudo que eles precisarem. Olha Deus tratando as pessoas, olha Deus fazendo uma devolutiva daquilo que eles entregaram. Meus amados, Deus é maravilhoso e nós precisamos aprender este tipo de relacionamento. Se você for fazer, faça com amor, faça com carinho, faça com sinceridade, faça voluntariamente. Confrontando o que nós estamos vendo hoje aqui, com a nossa aula passada sobre a igreja de Corinto, que nós aprendemos sobre a igreja de Corinto, nessa omissão que ela teve com relação a isso, ou seja, que em nada ajudava Paulo, e isso levou ele a exercer até a profissão de fazedor de tendas, que nós já estudamos também, então não vamos entrar nesse mérito também, para que ele ali possa pregar, ou pudesse pregar o evangelho. Então nós fizemos hoje aqui esse contraponto, a igreja de Corinto, com a igreja de Filipe, que ao contrário era muito generosa. Então nós vemos aqui que o benefício oferecido por uma e a omissão feita pela outra, de forma alguma, meus irmãos, de maneira nenhuma, interferiu no evangelho de Jesus ensinado por Paulo lá em Corinto. A igreja de Corinto teve uma base muito sólida de ensinos e praticava, assim, esses ensinos, sendo muito espiritual. Veja que a igreja de Corinto, ela precisou de ajuda de outras igrejas para que Paulo pudesse exercer ali as suas funções eclesiásticas. Fica claro isso para nós já lemos esses textos anteriormente, mas está lá em 2 Coríntios 11, 8 e 9. Despojei outras igrejas, ele diz, recebendo salário, ou seja, ele trabalhava também para receber o salário dele, para poder servir a igreja de Corinto, e estando entre vós, poder passar por todas as coisas, porque eu estava passando por privações, então recebi do meu salário e trabalhei com o meu salário, e outras igrejas colaboraram, e eu utilizei a colaboração delas para poder estar aqui pregando o evangelho para vocês. Ele fala que não se fez pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Ele fala aqui de Epafrodito, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. E ele fazia isso por quê, meus amados? Ele temia que quando ele falasse de dinheiro para a igreja de Corinto, sobre valores, sobre o socorro que ele precisava, o auxílio, ele temia que eles misturassem as coisas e achassem que ele estaria pregando o evangelho com finalidade financeira. Nós vemos hoje
muito dessas coisas, mas não é o assunto. Então nós vemos aqui que Paulo, além de trabalhar em Corinto, ele recebia a ajuda da igreja de Filipe. Portanto, vemos que Filipe era uma igreja mão aberta e que investia, sim, na obra missionária. Em contrapartida, Corinto era firmada na palavra, conhecedora da palavra, porém seus membros eram insensíveis quanto ao sustento missionário. E assim, por estes motivos, nós precisamos reconhecer e aprender sobre a importância da contribuição para missões. E ter responsabilidades, meus amados, com relação a este compromisso, se nós firmarmos esse compromisso de enviar um missionário. Se nós tivermos uma pessoa nos representando em algum lugar, levando o Evangelho, apresentando o Evangelho. O tópico segundo deste terceiro assunto que nós já estamos, diz que nós devemos ter em mente, meus irmãos, que essa contribuição ela é em amor, nós já falamos disso, ela é voluntária, e a gente repete para poder cumprir o que está na revista das escolas bíblicas dominicais, né? E essa obra missionária tem que ser feita dessa maneira, como qualquer obra para Deus, como nós já falamos. Então não há como você tentar fazer isso por interesse ou por uma pressão, como nós já falamos na aula anterior e repetimos. De repente existem pressões sobre você para que você faça. Não. Você tem que sentir no seu coração. Você tem que ouvir a palavra, você tem que entender, aprender, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, e assim você doar voluntariamente. Então, desta maneira, sim, nós estaremos fazendo um investimento espiritual também, como nós já falamos hoje, espiritual também. 2 Coríntios 7, 8, né? Contribua segundo tiver no propósito do seu coração. E o segmento, que seria o 8, seria ali: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla, suficiente, superabundeis em toda a boa vontade. Então, com certeza, Deus nos recompensa. Aqui, meus irmãos, Paulo ensina a todo cristão a ofertar. Se não for desta maneira, de nada lhe servirá. Não adianta você fazer por torpe ganância, tem que ser por amor. Ele ensina que essas ofertas são como um investimento para o reino, de onde viria bênção sobre cada um de nós. Isto foi naquela época e é ainda hoje, meus irmãos, ajudando com a pureza, com a bondade, com o amor, com a sinceridade, com voluntariedade ou voluntariamente, como vocês queiram, nós receberemos sim bênçãos do Senhor, além do galardão. Por quê? Porque nós estaremos assim cumprindo ou ajudando no cumprimento da sua ordenança, ou seja, a da pregação do Evangelho a todos os povos e nações. E é dessa maneira que nós devemos ver e entender. O último tópico desta lição de hoje, já estamos aqui terminando, nem preciso lembrar a vocês, porque nós falamos no início dessa aula, né? Quando nós falamos de Maria Madalena e nós falamos de Joana, que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Na segunda metade do século XX surgiu a expressão Missio Dei, ou seja, missão de Deus. Nós já estudamos isso também. Esta missão hoje ela é feita por nós, ela foi anunciada primeiramente por Deus, meus amados. A igreja é apenas um canal para que o evangelho seja levado a todas as nações e povos. Vejam, meus irmãos, como fica claro tudo o que falamos hoje, somente através deste último tópico. Até mesmo da origem da história da igreja, nós já temos este maravilhoso exemplo de Maria Madalena e Joana. Como nós vimos hoje, meus irmãos, nós precisamos, sim, do sacrifício daqueles que vão, mas nós também precisamos do sacrifício daqueles que enviam eles para este campo de batalha, para esta guerra. Deus tem aqueles que irão, ele tem aqueles que irão, então ele já está designado, aqueles que irão, ele determina, ele capacita, ele dá o dom, mas ele tem também aqueles que vão orar, capacita e dá o dom para aqueles que vão orar, para aqueles que vão contribuir, ele capacita você para você contribuir. Ele capacita sim, ele vai te deixar em condições de contribuir, meus amados. E afinal de contas, nós estamos nós aqui ajudando, estamos
nós verdadeiramente participando de tudo isso, nós estamos verdadeiramente vivendo esta relação, esta comunhão com Deus, esta comunhão com a sua palavra. A salvação não é unicamente minha, exclusivamente minha, não. A salvação foi posta por Jesus Cristo para todas as pessoas que estão com os pés sobre esta terra, a não ser que elas não queiram e se recusem. Mas ela tem que ser pregada a todas as pessoas. O cristão, ele precisa de uma organização financeira, sim. Só assim ele poderá, com segurança e amor, tratar de todos os assuntos financeiros sem que nada lhe falte. E é com este cuidado, é com este amor, que ele vai poder ajudar e ser muito feliz e, por fim, ser agraciado por Deus. Então, coloque missões no seu coração. Entenda, meus amados, que você tem que fazer tudo com amor, por Jesus. Nada que você faça constrangido ou por poder de força humana estará te ajudando, estará te aproximando de Deus. A nossa busca tem que ser sincera, em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Nós estaremos falando sobre a janela 1040 na aula da semana que vem. Deus abençoe grandemente a todos.